Hamilton é realmente o melhor piloto de todos os tempos, o maior, o de mais belos números aí da história na sua carreira na Fórmula 1, ou ele teve a sorte de realmente correr num carro foguete por muitos anos, que era a Mercedes? Então vamos lá, este vídeo é polêmico, sim, mas vamos aqui tentar analisar, e você vai saber também da minha opinião, sobre o Lewis Hamilton. A carreira dele aí que vem em 2025 numa uma grande baixa, né? Baixa de resultados. Ele tomou aí tempo e ficou atrás também do seu companheiro de equipe novamente, o Charles Leclerc, que foi o primeiro ano com o Charles Leclerc na Ferrari, mas ele ficou atrás do seu companheiro de equipe novamente. Por quê? Porque recentemente na Mercedes, né, anteriormente aí nos 3 anos dele com o George Russell na Mercedes, o George Russell conseguiu aí dominar, né, das 3 temporadas, 2 ele chegou à frente em pontos, foi melhor em classificação, em resultados, foi em média até no seu último confronto, na última temporada, em 24, ele foi mais rápido, cerca de 1 a 2 décimos mais rápido por volta na média, né, do que o Lewis Hamilton, que é tido como um dos melhores pilotos da história. Pois é, ele chegou a Maranello com pinta, né, de superstar, e realmente foi um grande contrato anunciado quando ele saiu da Mercedes. Foi uma reviravolta na Fórmula 1, porque pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava isso, e era o sonho dele, como é de muitos pilotos, guiar pela equipe vermelha, pela equipe Ferrari na Fórmula 1. E aí esperava-se muito disso, a expectativa altíssima, e acabou não vingando em 2025. Ele ainda tem mais 2 anos de contrato, segundo especula-se, e este ano ele deve tem aí a chance, né, de reverter esses maus resultados que ele teve ao lado do seu companheiro Charles Leclerc. Bom, vamos lá. Recapitulando um pouco os números do Hamilton. Ele realmente, ele foi em 2003 ele foi campeão na Fórmula Renault britânica, em 2004 ele foi na Brabham Super Prix campeão também, 2005 ele foi campeão na Fórmula 3 Euro Series e 2005 na Fórmula 3 Masters. Aí, 2006, na GP2, que hoje é a Fórmula 2, era a GP2, ele também foi campeão, disputa homérica lá com quem? Com o nosso piloto brasileiro, Nelsinho Piquet. Eles disputaram aí pau a pau o ano inteiro. Piquet com a equipe própria, uma equipe praticamente estreante na GP2, e disputaram o título os dois, né, dois grandes talentos da época, e o Hamilton foi alçado em 2007 já para a McLaren, aonde ele teve uma temporada incrível. Ele realmente bateu aí o Alonso, praticamente bateu, acabaram empatados em pontos, mas por ser um estreante, saltou muito aos olhos aí de todo o paddock, e ele fez o seu nome ali logo de cara, né, em 2007. 2008 ele teve o seu primeiro título na Fórmula 1 e ainda foi campeão por mais 6 vezes, em 2014, 15, 17, 18, 19 e 20. Sim, não falei 2016 porque 2016 ele perdeu o título para o nosso Nico Rosberg, alemão, piloto da Mercedes alemã, mas até então, nesses anos que eles dividiram a equipe, foi uma briga geral, né, entre eles, e que culminou com o título do Rosberg em 2016 e a aposentadoria no final do ano do próprio Rosberg, porque ele não aguentou a pressão, né, a pressão que era guiar ao lado do Hamilton. Ele, não só a pressão em termos de desempenho, mas o psicológico. Parece que o Hamilton é um cara que ele faz diversos jogos psicológicos. Isso aí, o Rosberg conta em detalhes sempre, todos os joguinhos, né, psicológicos que eles tiveram. Aqui tem até a icônica cena no final aí de uma corrida, eles foram para o pódio, naquela antessala do pódio, um jogou o boné no outro, e aí, olha lá, o boné voando aqui no alto, e aí aconteceu isso. Mas, voltando um pouquinho, na McLaren ainda, quando ele foi campeão em 2008, depois ele dividiu a equipe com Jason Button, e nos anos em que ele dividiu a equipe com Jason Button, também o Button o dominou. De uma forma geral, né, o Button chegou na frente do Hamilton
na maior parte das temporadas que eles dividiram a McLaren. Então, onde que eu quero que você aqui, né, da audiência, entenda? Realmente, os grandes campeões, aqueles fora de série como Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost e tal, eles não perdiam para o seu próprio companheiro de equipe. Dificilmente isso acontecia, foram raros os casos, como, por exemplo, Schumacher, depois que ele voltou da aposentadoria, porque até ele se aposentar, em 2006, ele nunca tinha perdido para nenhum companheiro de equipe. Aí coloca, né, Johnny Herbert, o Jos Verstappen, teve o próprio Felipe Massa, né, o Rubinho Barrichello, o Ed Irvine. Então, ele não perdeu para nenhum dos companheiros, quer seja em tempo de classificação, em posição de grid de largada, ou vitórias, pontos e títulos, né? Não perdeu para ninguém. Isso aí é o que ressalta, né, um grande campeão. Mesma coisa posso falar de Senna. Senna nunca perdeu para companheiro de equipe nenhum. E realmente o Hamilton, ele perdeu aí para o Button na McLaren, depois ele perdeu o título, inclusive, para o Rosberg em 2016. Claro que na média geral de todos os resultados ele ficou à frente, mas ele realmente perdeu esse título em 2016. E agora, recentemente, ele andou atrás, sim, de quem? Do George Russell, né, na Mercedes, quando eles dividiram a Mercedes aí em 22, 23, 24, 2022, 2023 e 2024. De uma forma geral, 22 e 24 ele perdeu, 2023 ele ganhou, chegou na frente, mas muito se falou de que ele estava perdendo o foco também. Ele começou a aparecer com umas roupas esquisitas aí, tentando migrar um pouco a carreira também para o showbiz, a música, a moda, nos Estados Unidos, e aí não sei se houve aí uma perda de foco ou não, isso aí a gente ouve, escuta na imprensa, mas de qualquer forma, ele perdeu aí também para o companheiro de equipe, na época quase estreante aí, George Russell, que tinha feito alguns anos na Williams, para aprendizado, e quando entrou na equipe grande, ele chegou já chegando para cima do Lewis Hamilton. Então teve isso. E agora, para finalizar, em 2025, tivemos o quê? Quem chegou como companheiro de equipe do Hamilton foi o Charles Leclerc aí na Ferrari. Ferrari reformulada com Frederic Vasseur, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que já está lá há bastante tempo, mas Hamilton tomou tempo, ficou atrás em resultados de uma forma geral, não teve pódio nenhum. O Leclerc teve, se não me engano, 3 pódios na temporada, e aí foi aquele fiasco, né, em base ao que se esperava do grande campeão, né, que é o Lewis Hamilton, grande campeão, que foi para a Ferrari a peso de ouro. Na verdade, a Ferrari fez uma grande jogada de marketing também, ganhou muito dinheiro em relação à venda dos seus carros e também dos acessórios e das camisas, dos bonés, de tudo que envolve aí o Lewis Hamilton na Ferrari. Foi lucrativo, sim, mas uma equipe de Fórmula 1, sim, precisa de resultados na pista. Isso aí ainda não aconteceu com o próprio Lewis. Claro, tem um pouco da culpa do carro? Tem um pouco da culpa do carro. O carro não era tudo isso, né? Essa maravilha toda. A Ferrari decidiu também interromper o desenvolvimento do carro no meio da temporada, até no início da temporada, para dizer a verdade, e focar no carro de 2026, que já é o regulamento novo, né, da Fórmula 1. Então, talvez por isso não teve tanta chance. Mas não é desculpa, por quê? Porque o Charles Leclerc foi muito melhor do que o Lewis na temporada de 2025, o que corrobora esta tese, né, de que muitos jornalistas aí dizem que realmente... Para ter uma ideia, final do ano se faz uma votação entre os jornalistas para dizer aí quem são os 10 primeiros pilotos, os melhores pilotos da temporada. E também outra votação entre os pilotos, né, os próprios pilotos votando, os 20 pilotos votando nos 10 melhores, e os jornalistas aí que cobrem a Fórmula 1 também votando nos 10 melhores, e o Lewis Hamilton não ficou nem entre os 10. Isso aí foi bastante notório de se ver, tá? Como que um heptacampeão mundial não fica nem entre os 10 melhores pilotos da atual temporada? Bom, duas teorias aí. Atual, né? Atual em relação à idade. Claro, ele com 41 anos, fez 41 agora, né? Em janeiro, 7 de janeiro. E a idade chega para todo mundo, né?
menos para o Alonso, mas a idade chega para todo mundo. Então, dizem aí os experts, né, os grandes jornalistas e preparadores físicos e o pessoal do meio do esportivo lá da Fórmula 1, diz que realmente o desempenho cai com a idade, não dá, você não tem o mesmo vigor físico, agilidade e reflexos de um jovem de 20 anos, 22 anos, e isso pode prejudicar mais uns do que outros. Por quê? Porque o Alonso, por exemplo, que sempre foi um piloto muito sagaz, inteligente, ele usa um pouco daquela experiência toda e do QI alto que ele tem para guiar. Então, assim, ele consegue, claro que ele tem uma baixa de desempenho físico em relação a um jovem de 22 anos, mas ele consegue lidar bem com isso, compensando com a sua experiência e a sua inteligência de corrida. Não sei se é o caso ainda do Lewis. Vamos ver aí nessa temporada de 2026. A segunda teoria é que lá nos anos da Mercedes, onde ele dominou tudo e fez o nome dele, é heptacampeão, era o patrão, era o dono de tudo, né? De todos os números e recordes entre 2014 e 2020 não teve para ninguém, exceto 2016 com o campeonato do Nico Rosberg, mas de 14 a 20, praticamente a Mercedes dominou 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Por 7 anos, a Mercedes dominou. Por quê? Porque o regulamento tinha mudado de motor aspirado para motor turbo híbrido de 2013 para 2014. E a Mercedes se deu melhor do que ninguém nessa virada de regulamento, fez um motor que era mais, dizem os jornalistas, que era mais de 3 segundos mais rápido por volta do que a concorrência no início. E que então, Toto Wolff, o chefe da equipe, dono também da equipe, sagaz como ele é um lobo realmente, né, o Toto Wolff, o que ele fez? Ele falou, puxa vida, com essa vantagem toda que eu tenho, pelo que eu já acompanho no histórico da Fórmula 1, vão fazer algum dispositivo no regulamento para tentar travar esse desempenho absurdo da Mercedes no motor. E isso ia acontecer realmente. Como foi na época do difusor duplo, né, da Brown, como foi na época da suspensão ativa da Williams, 92 e 93. Então, assim, a FIA vai e dá uma travada na vantagem que uma ou outra equipe tenham. E por isso, o Toto Wolff, quando percebeu essa vantagem enorme nas primeiras corridas, tirou o pé. Foi aí dosando, ele meio que gerenciou isso muito bem com a equipe. Disse assim, ó, já que a nossa vantagem é de 3 segundos, vamos colocar só 1 segundo, 8 décimos. Reduz o giro do motor, vamos andar um pouquinho mais, não vamos nos preocupar de andar um pouquinho mais pesado. E aí ele foi gerenciando isso de forma que teve um domínio avassalador por 7 anos seguidos. Nunca houve na história da Fórmula 1 um domínio de uma única equipe por 7 anos seguidos. Isso denota a qualidade do carro em si, tanto chassi quanto motor, mas principalmente o motor, porque aí eles iam dosando o giro do motor, era absurdo. E aí, conforme eles, quase a Ferrari ganhou uma corrida e tal, aí vamos aqui aumentar um pouquinho mais o giro e tal, eles iam dosando, fazendo com que nenhum adversário conseguisse se aproximar ao ponto de disputar o título com eles. Isso aconteceu muito bem, mérito do Toto Wolff, que ele conseguiu aí meio que gerenciar isso com a FIA, para que a FIA não fizesse nada contra a Mercedes, durante esses 7 anos, e foram anos de domínio, você, fã de Fórmula 1, acompanhou, eu também, e quem estava lá sentado naquele carro? Lewis Hamilton, olha aí, Lewis Hamilton estava sentado lá, e com isso teve uma certa vantagem, né, em sentar no melhor carro. Sim, mas os campeões sentam no melhor... sim, acontece, é claro, mas a vantagem era muito, muito, muito grande, e pior, depois que Lewis Hamilton saiu, aliás, que o Nico Rosberg saiu da equipe Mercedes, quem que entrou no lugar dele? Valtteri Bottas ficou o segundo piloto do Hamilton. E aí você vê que o Hamilton, ele perdia para o Bottas em classificação, muitas vezes em corrida, Bottas ganhava a corrida em cima dele, marcava pole position com ele disputando. Então, assim, Bottas nunca foi considerado um excelente piloto, uma revelação, nada disso, nunca, nem na época da Williams dele, e nem agora. Mas é um piloto, assim, constante, que marca ponto, não bate, não quebra, beleza. Então, assim, ele traz resultado. Mas não é aquele piloto espetacular que dá pra gente torcer e apostar nele, disputar o título. Não, não é. Nunca foi. E mesmo assim, Lewis perdeu algumas vezes na época da Mercedes,
para este piloto. Então fica aqui a reflexão, você que é fã do Lewis Hamilton, ou você que também entende essa teoria né, que vários jornalistas têm, dizer que realmente ele teve esses títulos todos em função do melhor carro disparado. 2021 ficou muito claro que a Mercedes ainda tinha esse domínio, mas chegou Max Verstappen, que não tinha um carro tão eficiente quanto a Mercedes, mas mesmo assim disputou o título e venceu Lewis Hamilton na temporada de 2021 com um carro nitidamente inferior. Então, fica aqui a reflexão, será que Lewis Hamilton é isso tudo que os números dizem? Os próprios pilotos e jornalistas, quando são perguntados, não confirmam. Então, fica aquela sombra, né? Fica aquela sombra dos segundos pilotos, dos pilotos companheiros de equipe dele, que realmente conseguiram andar, né? Andar basicamente na frente dele durante tantas temporadas aí. Então, fica essa dúvida, ok? Quero saber a sua opinião. E aí, Lewis Hamilton é tudo isso? Ele realmente é o heptacampeão com o maior número de vitórias, pole positions, e realmente por isso ele é o melhor piloto de todos os tempos? Ou não? Ou esses números foram inflados devido a uma circunstância chave aí, positiva, que ele deu bastante sorte, né, de estar no lugar certo na hora certa, e aí foi campeão. Bom, na minha opinião, vocês já devem ter percebido, eu acho que muito disso tem sim o fato dele ter estado na Mercedes na época áurea, né, da equipe, na época em que ele pôde, né, usufruir aí de todo essa benesse, né, e essa é a minha opinião. Quando próprios pilotos são perguntados quem são os melhores pilotos da Fórmula 1, o Hamilton dificilmente está ali, né, entre primeiro e segundo. Senna, Schumacher, até Verstappen, apesar de não ter tantos títulos quanto o Lewis, aparece, e Hamilton não. Não é estranho ele tendo tantos números avassaladores? Também não é estranho o Toto Wolff, quando o Hamilton saiu, não fez tanta questão assim de mantê-lo e tal. Não é estranho? Porque se tivesse feito, ele teria renovado antes, teria segurado, amarrado em contrato, alguma coisa assim. E não fez também, deixou e falou, não, tudo bem. Coloca o Kimi Antonelli e o George Russell, que bateu o Hamilton nas últimas temporadas, tá de bom tamanho aqui. Ok? Então, quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários e convido você a assistir mais vídeos aqui do Kart F1.